Bom dia a todos. É realmente sempre uma oportunidade, né? Como lembrado aqui pelos nossos amigos, nós estamos aqui falando sobre colheitas e semeaduras e oportunidades também de crescimento, tá? Então, o tema que eu trouxe hoje, nós vamos falar sobre obsessão espiritual. Por que falar nesse tema? Talvez assim choque um pouco algumas pessoas, né, tratar sobre isso, mas vamos ver como uma oportunidade também, né? Porque muitas pessoas chegam ao centro espírita justamente por conta de sofrimento, de processos em que ela busca socorro, busca ajuda, ou para si ou para pessoas próximas de si, devido a processos obsessivos, tá? Então, a obsessão, gente, ela é comum na nossa humanidade. Então, faz parte, é uma condição presente devido à nossa ainda imperfeição, que nós estamos ainda progredindo. Então, ela, devido a essa imperfeição estar aí entre os habitantes do nosso planeta, inclusive nós, né, estamos aqui também com boa vontade, e compreendê-la é uma necessidade. Isso porque também faz parte do processo mediúnico, né? Então, nós temos a sensibilidade, que é a mediunidade, essa capacidade de nos comunicarmos, e a obsessão, muitas vezes, ela vem dessa capacidade de comunicação, tá? Então, ainda nós temos muitas dúvidas e muitos medos sobre o tema. Então, hoje a gente vai pincelar um pouquinho, porque o assunto é muito grande, né? Mas nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Então, o que é a obsessão? A obsessão, ela vai ser ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. E é praticada pelos espíritos inferiores, que buscam dominar. Então, quando a gente fala, né, o termo obsessão significa realmente estar obcecado, estar assim, realmente uma ligação muito forte e ligação caracterizada por sofrimentos, tá? Então, ele pode ser, gente, muito diverso. Então, quando a gente às vezes fala sobre processos obsessivos, imagina se alguém que está totalmente fora do controle, né, tá assim em perturbação, mas na verdade a obsessão ela pode ter caráteres muito diversos. Então, desde a simples influência daquelas ideias, né, que chegam às vezes ali no nosso dia a dia, como também nesses processos onde o sofrimento está muito presente, tá? Então, na verdade, ela tem vários graus. Um dos caracteres que distingue a obsessão, né, por exemplo, de uma influência espiritual, é a característica da imposição. Então, os espíritos que estão perturbados, eles vão dar ordens, eles vão se impor, tá? Tanto porque os espíritos que estão mais elevados, os espíritos que estão nos auxiliando, eles vão trazer conselhos e não imposições. Então a gente até sente falta disso, fala assim, ai meu Deus, por que eu não recebi uma influência para eu tomar tal escolha? Por que não me falaram, você tem que ir por esse caminho? E na verdade, assim, os bons espíritos eles vão nos dando conselhos, bons conselhos, e a gente vai tomando as próprias decisões. Agora, o que acontece? Para os espíritos que estão mais perturbados, eles vão chegar, né, de uma outra forma, eles vão abordar de uma forma mais incisiva, de uma forma de sofrimento mesmo. Então, resulta daí que a impressão em que nos produzem os maus espíritos é sempre penosa, fatigante e muitas vezes desagradável. Agora vamos trocar um pouquinho a palavra, porque o que acontece? A gente também pode ter obsessão entre espírito e encarnado. Mas esses processos também podem acontecer entre espíritos e até entre encarnados. O que é a palavra-chave aí? É o pensamento. Então, o pensamento, o sentimento faz com que você esteja vinculado ali
com aquele ser que vai colocar essas impressões não tão boas, tá? Então, através da ação da mediunidade. Então, qual que é a causa, gente? Por que que Deus nos deixa passar por isso, né? A gente sempre coloca, assim, ai, Deus, você está me fazendo sofrer. Mas não, é uma oportunidade para nós e é algo que faz parte. Então, do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível a essas influências perniciosas, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a estes espíritos. Então, essa parte está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, lembrando as preces, né, faz parte da nossa colheita. Às vezes a gente planta joio, às vezes a gente planta trigo. Esperamos que a gente plante mais trigo, né, para que a gente possa crescer. Mas muitas vezes nós acabamos tendo ali as responsabilidades da nossa colheita. Tá? E ainda são essas as causas. A partir do momento que a gente passa por modificações morais, de que a gente vai se equilibrando mais, que vai aprendendo, nós vamos sofrendo um pouquinho menos. Então, nós vamos tendo menos casos obsessivos. Então, quase sempre, gente, a obsessão ela exprime a vingança que o espírito tira e, com frequência, ela se exprime nas relações que o obsediado manteve com ele em presente ou anterior existência. Então, muitas vezes a gente vê pelos romances espíritas, pelas nossas situações na mesa, que muito se inicia um processo obsessivo pela falta do perdão das ofensas. Então, às vezes a gente tem aquela impressão de que as nossas más relações acabam no túmulo, né? Quando a pessoa desencarna. Nossa, eu sempre tive uma inimizade com aquela pessoa. Gente, olha a responsabilidade nossa, elas continuam. Aquela pessoa que teve mágoa conosco, que tem algum problema, e nós também, às vezes, nós podemos sim sermos futuros obsessores, né? Se a gente for parar para pensar assim, que só diferencia o corpinho, digamos assim, do espírito. Então, sim, eu acho que é um estudo importante para nós mesmos não nos tornarmos futuros obsessores daquela pessoa que a gente não perdoa, daquela situação que a gente não esquece, daquela vingança que a gente imagina todo dia, tá? Então, o que acontece? Nós podemos nos tornar obsessores encarnados ainda, tá? Então, aí a nossa responsabilidade é muito grande. Então, nos casos de obsessão grave, o obsediado, ou seja, a pessoa que está sofrendo aquela obsessão, se acha como envolto, impregnado de um fluido pernicioso, ou seja, assim, doente, né? Que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Então, o que acontece? Mesmo que a pessoa esteja frequentando uma casa de oração, mesmo que ela esteja tomando água frutificada, recebendo passes, muitas vezes essas ações benéficas que nós estamos tendo ali, elas acabam sendo neutralizadas por aquela energia negativa que a gente tem no processo obsessivo. Mas igual a gente vai ver mais pra frente, faz parte do tratamento que a gente vai iniciar e conseguir status de melhora. Então, gente, em resumo, a obsessão ela é fruto do nosso livre-arbítrio e sim, ela está ocorrendo bastante nos planetas como o nosso, que está ainda em provas e expiações. Então, a obsessão é uma das provas e eu creio que todos nós já passamos por algum estágio que recebemos influência espiritual, tá? Não menos boa. Menos boa, né? Podemos assim dizer que a obsessão pode ser considerada como um choque de retorno de uma ação infeliz, que é direcionada a alguém que,
enlouqueceu de dor e de revolta, necessitando de tratamento adequado e urgente. Então, essa frase de Manuel Filomeno de Miranda. E o que acontece? Olha só que coisa importante para a gente pensar, de que o obsessor, ele igualmente está sofrendo, tá? Porque às vezes a gente tem isso, né, de, ai, Deus me livre de espíritos perturbados, sendo que assim, ele também está em sofrimento, é o nosso irmão de caminhada, e ele também está igualmente doente, ele está nos adoecendo e também está adoecendo junto. Então, assim, é uma necessidade de refazimento, tá? Os espíritos maus pululam em torno da Terra, em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos que a humanidade se vê a braços nesse mundo, igual a gente conversou. A obsessão como enfermidade e todas as tribulações da vida deve ser considerada prova ou expiação e, como tal, aceita. Então, é o primeiro passo, né, da gente começar a entender que faz parte e que nós temos que ter uma compreensão. Os efeitos da obsessão, gente, eles vão nos enfraquecendo, vão minando as nossas forças físicas e mentais, trazendo desânimo, depressão, ansiedade, pesadelos, doenças, desequilíbrio, a nos induzir a repetir comportamentos destrutivos que drenam a nossa energia. Então, falo aqui por mim também, é terrível. Porque assim a gente vai se entregando, né? Então, pode predispor a outras enfermidades, tal como a gente falou da depressão, e em outras palestras também o suicídio. Então, quando que pode ocorrer? Na verdade, em qualquer idade. Acaba acontecendo em qualquer idade, inclusive em crianças. Então, por exemplo, a gente vê, né, a importância também que a gente fala das evangelizações, né, desses processos de trazer as crianças também para falar sobre espiritualidade, para aprender um pouquinho sobre isso. Porque começa a aparecer, por exemplo, nas crianças, irritabilidade, agitação, dificuldades ali de concentração, agressividade. Então, tudo isso vai acontecendo justamente como um sinalizador de que realmente pode estar acontecendo um processo obsessivo, porque a criança, ela é um espírito que volta, né? Com todas as suas, às vezes assim, com todas as suas responsabilidades que ela tinha para uma nova existência. Então, não é um espírito que começa do zero, a gente traz também a nossa bagagem. E aí, o que vai acontecer? Esses processos, de obsessão, eles vão servir ali, vão necessitar, na verdade, de uma união da família, tá? Para a gente realmente auxiliar, para que passamos por ele. Outra idade delicada é a idade da adolescência, que é essa transição. Por que a adolescência também? Assim, o jovem, os adolescentes. Porque é a idade em que os espíritos eles estão, quer dizer, o encarnado ele está ali sobre hormônio, sobre muita coisa, sobre muitas necessidades também sociais que vão aparecendo, necessidade de ser aceito, de pertencer a um grupo, de trazer, por exemplo, são muitas cobranças, né? Quanto à profissão, quanto ao posicionamento na vida, né? Então, o jovem ele se sente sobrecarregado. E uma vez que ele se sente sobrecarregado, muitas vezes ele abre portas para que comece esses processos, tá, gente? Porque o que acontece? Também outra coisa da obsessão. Às vezes aquele espírito que se aproxima, que está em perturbação, nem sempre ele é vinculado à pessoa anteriormente, digamos assim. Pode ser alguém que realmente se identificou com aquele sofrimento, um espírito que se identifica com aquele sofrimento daquela pessoa e o acompanha.
Então, nesses estágios também, né, não só igual a gente está falando por vinganças ou por processos. Eu lembro de um caso, não me lembro a fonte, o livro onde eu li, agora me fugiu a memória, bem nessa hora, mas era sobre uma criança, tá? É uma criança que ela começa a ter todos esses sintomas que a gente está falando. Ela estava desatenta, irritável, agressiva e assim, sabe? Os pais sem saber o que fazer, procuraram o centro espírita. E aqui foi o que aconteceu. Começou a vir o espírito que estava junto com aquela criança, que estava tendo dificuldades de aprendizado. E era outra criança que se identificou e até ficou muito bravo porque ele queria brincar com o amiguinho. E o que acontece? O amiguinho estava na escola. Sim. Eu posso interferir aí na sua... Isso aí você não leu no livro, aconteceu em casa. Aconteceu em casa. Eu peguei um aluno para ajudar, filho da minha cabeleireira, comecei a dar aula para ele e eu sou da psicofonia. Eu comecei a receber esse espírito, criança, que estava junto da outra criança, interferindo, porque ele queria brincar. Aí a doutrinadora conversou e falou, não, você vai ficar e aprender. E foi isso que aconteceu. Ele, depois de um tempo, um mês depois, ele se foi agradecendo que ele tinha aprendido a ler e escrever, que ele não sabia. Então, olha que legal. Aconteceu mesmo. Por isso que eu não lembrava. Eu falei assim, meu Deus, olha aí, gente, livros da vida também. É uma doutrinadora. Então, trouxe foi um aprendizado para todos nós, né? Verdade, gente. Olha aí, por isso que é bom ter a Mames para lembrar, falar, olha, mas é assim, não era de livro, são coisas reais, realmente acontece. E aquela criança, ela estava só, quando falaram para ela tudo que ela estava causando ao jovenzinho, ele ficou até chocado, porque na verdade ele queria estar ali. Então, falta essa distinção. Quem está perturbado, às vezes não compreende o que ele está causando. Muitas vezes, por exemplo, um familiar, um ente querido, que permanece ali na casa, que permanece com as pessoas, e ele fica triste, ele fala assim, poxa, ninguém fala comigo, todo mundo finge que eu não existo, o que eu fiz? Você desencarnou. Nossa, e você está sendo obsessor ali da família. Meu Deus do céu! Entenderam? Então, por isso que eu tô falando, a gente pode estar dos dois lados, tá? Tanto como obsessor como obsediado, tá? Mas assim, sempre quando a gente fala de obsessão, é uma ação que está causando problemas, tá? Então, na verdade, o que a gente quer? A gente quer passar para o outro lado, né? Que é uma ação que causa conforto, uma ação que traz bem-estar. Gente, agora falando sobre um pouquinho dos graus da obsessão. A obsessão, ela pode ser simples, igual a gente falou, né? Uma ação desagradável, um sentimento ali, aquela depressão que vem, né? Digamos assim, aquela angústia, ansiedade que vem. E que aí ela começa a ter aquele mal-estar. Tem um outro grau que a gente vai ver nos estudos espíritas, que é o grau de fascinação. Fascinação é quando há uma ilusão produzida diretamente na mente do obsediado. Então, ideias fixas, imagens hipnotizantes, mágoas, fantasias, em que, nessa situação, o obsessor ele vai, muitas vezes, simular uma falsa virtude. Por exemplo, eu sou uma entidade maravilhosa que estou aqui para te orientar. E aí a pessoa passa a adotar. Por mais que você fale a essa pessoa que está em estado de fascinação, não, você não está compreendendo, isso não é a realidade. Ela está num estado tão profundo ali de perturbação que ela não consegue distinguir. Aí, nesse caso, o obsessor e o obsediado estão realmente em uma conexão muito profunda, tá?
E tem o outro grau, que é a subjugação, que é quando paralisa-se a vontade da pessoa, né, do encarnado, e aí faz agir totalmente a influência espiritual. Então, muitas vezes, assim, aí também estágios em que requerem ajuda, também psiquiátrica, muitas vezes medicamentos, aí em estágios profundos, tá? Mas igual a gente fala, tudo começa de um ponto, às vezes, que se desenvolve, tá? Então, o que predispõe à obsessão? A gente pode ter lesões do nosso perispírito também. Então, há alterações, às vezes, pontos específicos do perispírito que predispõem, distúrbios hormonais, alguma malformação congênita, às vezes pode ter, né? Então, isso está sendo falado, por exemplo, lá na obra do André Luiz, Ação e Reação, que a alma ressurge no equipamento físico, o corpo, né? Transportando consigo as próprias falhas, que se refletem na veste carnal, como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias. Então, sim, alguns distúrbios físicos podem predispor a estados que permitem, são uma porta de entrada para o processo obsessivo, tá? Então, às vezes, você tem ali uma associação. Imperfeições morais são as mais frequentes, tá? São as mais importantes. Então, comportamentos que são contrários à lei de Deus e o apego às coisas materiais. Então, egoísmo, orgulho, sensualidade, paixões que nos aproximam dessa natureza e faz com que a gente tenha uma aproximação ali de quem tem afinidade com essas áreas também. E isso daqui também é um outro fator, né? Educação familiar. Então, a educação, gente, moral também faz parte, tá? Então, assim, quando você tem um entendimento, tem pessoas ali que você possa contar, fica mais leve, né? E também mais tranquilo de você lidar em processos de obsessão. Agora, quando você já não tem o conhecimento da família, ou não tem a receptividade, ou, digamos assim, aquele ponto que você pode se abrir, pode pedir ajuda, pode ficar mais complicado, tá? Então, tem uma outra coisa aqui também, que é a influência do meio social, tá? Essa também pega bastante. Porque quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado em atmosferas ali que tem vícios, ele pode ter, sim, arrastamento para o processo de obsessão, tá? Então, arrastamento sim, mas irresistível não. É claro que todos os processos que a gente está falando aqui têm a responsabilidade do encarnado, de quem está sofrendo aquela obsessão. Tem a questão da vontade, do pensamento. Então, por exemplo, os vícios, né? Tabagismo, drogas, ira, ciúme também são vícios, né? Inveja, medo. Medo é uma coisa que predispõe realmente a gente dar abertura ali para esses processos obsessivos. E o que acontece? A gente tem uma perguntinha aqui que eu achei interessante para trazer para a gente também, né, encerrando as nossas conversas. Mas é assim, as obsessões são sempre individuais ou elas podem ser coletivas? Então, na verdade, gente, as obsessões elas podem ser coletivas, tá? Então, no lar, na via pública, no trabalho, nas nossas diversões, cada criatura recebe o alimento mental que é trazido por aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo de cada um, tá? Então, por exemplo, às vezes começa naquela coisa, vamos sair toda sexta-feira para ir comemorar, para beber. Começa ali. Aí, de repente, você já tá, por exemplo, tendo um vício que você não tinha.
E também, por exemplo, a gente colocou aqui, ó, inveja, fofoca, é vício também, viu, gente? Se a gente vai trabalhar num lugar que tem aquilo ali todo dia, a gente também vai entrando na sintonia, não é não? Não é? Até que a gente coloca assim um ponto e fala, ó, vamos mudar de assunto, vamos mudar a nossa atmosfera aqui, porque igual falamos, né? Muitas vezes vem aquele espírito interessado em ouvir a fofoca, ou então interessado em beber junto. Ele vai se aproveitar daquela energia densa que nós estamos lá absorvendo também, com a nossa responsabilidade. Então, vamos colocar uma coisa, né? Quando nós estamos em processo de obsessão, nós não somos coitados, nós não somos o, ai meu Deus, porque a vítima... Temos responsabilidade. Vamos começar a voltar ali. Falar assim, poxa, quando começou isso? Aí começou naquele meu medo ali que eu tenho, eu sempre tive. Putz, abriu ali meu ponto onde alguém se identificou e foi ali. E, gente, às vezes são equipes, tá? De obsessores, não é um obsessor, não, é uma falange aqui que está interessada em algo de ruim. Mas tem aquela coisa, o inverso, gente, também acontece. Então, tem grupos de pessoas, como nós estamos aqui hoje, que podem auxiliar na melhoria dos estados obsessivos. Poxa, vamos assistir uma palestra? Vamos participar de uma festa junina? É legal, em prol do vovô Antônio? Vamos ser voluntário? Vamos ouvir uma música? Vamos a um concerto? Vamos começar... você tira aquele, poxa, você muda a energia, muda o padrão. E agora nós falamos de tudo que predispõe, mas vamos falar também do tratamento, né? Como sair dessa? Como começar? Puxa, eu me identifiquei, estou eu aqui no estado de obsessão. O que eu faço? Então, o tratamento, ele constitui simplesmente a continuidade dos nossos esforços de nos melhorarmos. Então, a gente vai começar nas luminosas mãos de Jesus, igual Emmanuel fala, né? Então, fazer aos outros o que nós queríamos que os outros nos fizessem, começar a fazer, né, o mais o bem. Então, praticar o amor ao serviço do semelhante, orar muito. E o que Jesus comentava, né? Orai e vigiai. E vigiai mais ainda. Agora a gente entende, né? Por que ele falava pra gente vigiar tanto? Vigia os pensamentos. Porque, gente, a gente vai receber o tempo todo notícias ruins, acontecimentos que nos chocam, pessoas que estão desequilibradas, muitas vezes em estágios obsessivos, e que vão até nós com aquela, digamos assim, e aí, como eu me defendo, digamos assim? Na verdade, defender não seria a palavra, como eu melhoro? Estando equilibrado. Então, é muito difícil, é um trabalho constante, mas assim, se equilibrar, começar a reforma moral, começar a conhecer a doutrina, não ter medo de estudar, de ler, de todo dia conhecer um pouquinho, porque, igual eu falei, às vezes é um assunto que assusta, né? A pessoa fala assim, eu não posso falar de obsessor que atrai. Não, gente, então tem que falar dele, porque a gente, igual eu falei, somos obsessores em potencial, então a gente precisa procurar assistência espiritual na casa, fazer o nosso evangelho no lar, passe, água fluidificada e serviço ao semelhante, tá? Então, para lembrar, os espíritos obsessores são os nossos irmãos, companheiros de caminhada. Nunca são seres do mal. Perturbados, exercem seu livre-arbítrio em ações negativas, mas nunca livres da justiça divina. Então, todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Há, portanto, a responsabilidade tanto para obsessores quanto para obsediados. E também, com certeza, aprendizado. Então, a nossa persistência na fé, na oração, no estudo, na autorreforma, que vai nos trazer mais saúde, com certeza, e uma caminhada também de mais aprendizado. Então, eram essas as mensagens que eu gostaria de trazer hoje. Mensagem para mim, tá, gente? Vocês tenham certeza que a maior ajudada aqui sou eu. Mas, assim, já estou melhor.
Já estou aqui conhecendo para poder auxiliar mais, tá? Então, que Deus abençoe a cada um e persistência e muita fé a todos. Assim seja.